A pergunta 9 do nosso catecismo faz uma pergunta muito importante. E é uma pergunta que você pode ter feita uma vez ou outra. Se formos totalmente corruptos, a ponto de não conseguirmos fazer nada de bom, tão corruptos que estamos inclinados a todo o mal, como é que Deus pode exigir que o obedeçamos? Ele sabe que não podemos obedecer perfeitamente. Então, não é injusto esperar que cumpramos seus mandamentos? Não é fácil de responder a essa pergunta. Mas vou usar um exemplo tirado da vida para explicar como nosso pensamento sobre essa questão pode estar muito errado. Pense num momento, num aluno na escola. O professor diz que ele precisa fazer o dever de casa e entregar o dia seguinte. O aluno aprendeu tudo o que precisava saber nas aulas. Ele estudava, ele acompanhava as aulas, ele tinha todas as ferramentas que precisava para fazer esse dever de casa. Mas então, a caminho de casa, após receber sua tarefa, ele joga as canetas e lápis no lixo, ele queima seus cadernos, ele dá o livro-texto para um colega no ônibus. Então, quando ele voltar para a escola no próximo dia, não tendo feito o dever de casa, ele pode acusar o professor de ser injusto por esperar que ele faria tudo? Ele tinha todas as ferramentas necessárias. Ele tinha tudo o que precisava, mas ele jogou tudo fora, por conta própria, livremente. Foi culpa dele não poder fazer o dever de casa. E seu professor tem todo o direito de disciplinar o aluno por não obedecê-lo, mesmo que o aluno não tivesse mais tudo o que ele precisava para fazer o trabalho. O mesmo vale para o relacionamento entre Deus e a humanidade. O homem, em desobediência deliberada, jogou fora todas as boas dádivas que Deus deu. Mas Deus ainda permanece perfeitamente justo ao exigir a obediência. Como o representante pactual da humanidade, Adão roubou a si mesmo e a todos nós os dons que ele recebeu de Deus. É verdade que ele fez isso por instigação do diabo. Mas pense naquele aluno da história que eu mencionei mais uma vez. Ele fez todas as coisas que mencionei. Não fez o dever de casa, disse ao professor que outra pessoa encorajou ele a fazer isso. Então, diz o aluno, é realmente a culpa dele? Não é minha culpa. Mas o fato é que, independentemente de quem instigou, ele fez o que ele fez. Ele tomou a ação. Ele pode ter recusado. E o mesmo é verdade para Adão. A serpente tentou Eva e Eva tentou Adão. Mas foi ele que caiu. Ele pode ter dito, não, eu vou obedecer meu Criador. Mas em vez de fazer isso, ele seguiu Eva, quando deveria ter mostrado liderança, quando deveria ter protegido a mulher que Deus o deu. E uma vez que Adão era o representante pactual de toda a humanidade, nós, como descendentes de Adão, em Adão, nós somos todos culpados. Não há nenhuma injustiça com Deus, não há desculpas, e quando nós somos chamados a obedecer a Deus, somos chamados de boa fé. Dia do Senhor 4, pergunta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Resposta: não,
Pois Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de a cumprir. Mas o homem, sob a instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons. Pergunta 10. Permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? Resposta: certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso, ele os castigará com justo juízo agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? Resposta: Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Nosso catecismo nos lembra da justiça de Deus. Ele é misericordioso, sim. E essa misericórdia significa a vida para o seu povo. Mas a misericórdia de Deus é tão importante porque ele também é, ao mesmo tempo, o Deus da justiça, o Deus justo. Esses são os atributos de Deus, são os aspectos do ser de Deus que definem quem ele é. Ele é justo, e sua justiça requer que o pecado cometido contra sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, com o eterno castigo do corpo e da alma. Iremos ouvir mais sobre isso na próxima meditação. Mas por enquanto, é bom focar na justiça de Deus, que é infelizmente um atributo de Deus negligenciado muitas vezes na igreja evangélica hoje em dia. Precisamos nos lembrar das palavras de Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Como devemos pensar no Deus justo e santo. Ele é todo-poderoso, ele é glorioso e ele é nosso Deus santo, 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 como Isaías disse em Isaías capítulo 6. Temos que servir nosso Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora devemos nunca esquecer essa verdade sobre o nosso Deus. É um negócio sério e tem impacto sobre a maneira em que vivemos, como nos relacionamos com Deus, como adoramos, como pensamos em Deus. O autor de Hebreus está se referindo a Deuteronômio capítulo 4 e ao sério aviso que Moisés comunicou a seu povo em nome de Deus. Naquela passagem diz: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio 4, versículos 23 e 24. Nosso Deus exige ser levado a sério. Ele é santo. Ele é um fogo que consome. Ele é perfeitamente justo e sua justiça deve nos levar a temê-lo e a respeitá-lo. Não podemos e não devemos considerá-lo levianamente. E quando entendermos a justiça de Deus, quando entendermos o que sua justiça significa para nós, só então entenderemos verdadeiramente sua misericórdia. Merecemos, todos nós merecemos o castigo eterno do corpo e da alma. Mas em Cristo ele mostra seu povo a misericórdia
incrível. Se nos esquecermos da justiça de Deus ou a minimizarmos, nunca seremos tão gratos como deveríamos pela preciosa salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, nosso Salvador.